Então, cara, na realidade a gente não faz nada de útil para a sociedade, viu? Como a gente sabe, o conhecimento humano já atingiu seu ápice, então todas as doenças têm tratamentos super fáceis e rápidos. Tecnologia, na verdade, já desenvolvemos até demais, tem até que parar. Problema social também. O que é problema social? Nada precisa ser investigado, porque a gente já vive em um comercial de margarina. E aí, por conta disso, como nenhuma das áreas do conhecimento precisa descobrir mais nada, tudo já chegou assim no topo, no nirvana do conhecimento, a rotina do cientista é bem simples. A gente vai pro laboratório, fica ali umas 8 horas olhando para a parede. Esse tipo de pergunta é muito interessante. A pergunta que fizeram para ela é que ela respondeu debochadamente de uma maneira genial. Vou deixar o arroba da moça para vocês acessarem depois. E geralmente quando essa pergunta vem, eu sinto que ela tem uma relação com o que o pesquisador faz que eu posso me relacionar imediatamente. Porque assim, no Brasil, ciência é basicamente feita com pesquisadores de universidades públicas. Isso é um fato. Não é um debate se o pesquisador de universidade pública, principalmente, se ele está fazendo algo de útil ou não. Ele definitivamente está. Isso é uma realidade. Mas eu acho que o que fica para jogo é, mas o que está fazendo, né? Como que eu, que sou um leigo, consigo ter contato com isso e ver a utilidade? Eu lembro que quando eu entrei no mestrado, uma das coisas que o meu orientador falou, e que falou para todos os orientandos, né, é que ele só orientava projeto de pesquisa que tivesse a ver com objetos que tinham ali relação direta com a realidade, né, brasileira que a gente estava vivendo. E aí, por exemplo, no mestrado eu estudei a pandemia do coronavírus. E agora no doutorado eu estou estudando migrações. Eu não poderia, no mestrado, fazer uma pesquisa teórica sobre Michel Foucault. E no doutorado eu também não poderia fazer uma pesquisa de gabinete teórica, de bibliografia, discussão teórica de Michel Foucault. E eu preciso também dizer que a maior parte dos artigos que eu vejo sendo publicados, eu não acompanho muitas revistas, muitos periódicos, tá? Mas os poucos que eu acompanho, quando eu vou lá dar uma olhada para ver se tem algum artigo interessante, até para usar aqui, o que eu vejo na maior parte das vezes são artigos aplicados, não são artigos teóricos. São artigos que têm relação direta com uma realidade muito específica. E agora, olhando até para os meus companheiros de pesquisa de pós-graduação, a gigantesca maioria faz pesquisa sobre uma escola específica, sobre um lugar específico, sobre um local de... um psicólogo que faz pesquisa sobre um local específico de tratamento de migrante, sabe? Entende? Algo aplicado e super bem delimitado. Esse algo que é aplicado e super bem delimitado, ele gera um resultado que é diretamente relacionado ao local. É literalmente uma pesquisa útil. E talvez seja a pesquisa da que tem mais utilidade prática imediata. Até mais utilidade do que a minha pesquisa, se for pensar no imediato, porque eu fiz análise do discurso. Então a minha pesquisa ela serve para fundamentar outras pesquisas, de repente, ou ela serve para fundamentar a criação de protocolos, de repente, ela serve para fazer com que a pessoa que está trabalhando num local que lida com migrantes, ela possa ter um embasamento para criar certos protocolos. Mas mesmo assim, a minha ainda é diretamente relacionada a uma realidade imediata brasileira. O que eu estou querendo dizer é que isso não é raro, isso é o mais comum. Mas não é como se a pesquisa que estivesse distante dessa realidade imediata, a pesquisa de base, né, não é como se ela também fosse rejeitável. Porque a pesquisa de base, geralmente, ela dá justamente a base para que uma pesquisa aplicada a utilize para chegar até algum lugar. E é óbvio que tem uma diferença gigante entre uma pesquisa de base e entre uma pesquisa diletante de um pesquisador curioso que não precisa chegar em lugar nenhum. Mas essa coisa do imediato, eu acho que vale a pena contrastar com a eficiência da distribuição de fake news no Brasil. Porque a chatura que é uma pesquisa de ciência normalzinha, ela é muito bem contrastada com a dinâmica e com a emoção que é uma fake news. E ela pode muito bem mostrar para a gente como que fazer a diferença no imediato muitas vezes não tem a ver com assim, né, construir um prédio com base numa pesquisa, não tem a ver com aplicar um protocolo numa escola com base no mestrado que foi feito em cima dessa escola, mas tem a ver com eu ler a informação e eu ver uma resposta muito clara. Teve um artigo que eu tinha lido na época do mestrado, se chama Os Caminhos da Ciência para Enfrentar Fake News sobre Covid-19.
E aqui os autores falam sobre esse lance da fake news, né, no Covid-19, e eles dão um apanhado geral, uma descrição geral de o que é a fake news, e eles mostram que é muito mais fácil uma informação falsa ser distribuída na internet, por exemplo, ela correr, circular, do que uma informação verdadeira, né? Tem 70% de chance a mais de acontecer isso. Mas esse 70% não é por ser falsa, mas sim porque, especificamente no nosso tempo histórico, a característica da produção de fake news envolve, geralmente, introduzi-la em temas polêmicos, que são relevantes socialmente, politicamente, mas são muito polêmicos e que temas que mobilizam emoções. E eu sinto dizer, mas a ciência padrão, a comunicação científica, ela não mobiliza emoções e nem deve mobilizar emoções. Ela não lida com assuntos polêmicos como uma conversa de bar e nem deve, né? Nem deve fazer isso, até pela responsabilidade que carrega. E tem uma outra coisa, ao longo do artigo, num dado momento, eles chegam a dizer que pessoas com baixa capacidade cognitiva tendem a não questionar as informações que recebem, são mais passivas quanto a isso, né? E são aquelas que mesmo quando você chega e fala, não, isso daqui era uma fake news, ela não faz sentido, a pessoa continua acreditando porque a fake news bateu com a opinião dela. E aqui eu acho que a gente precisa ir um pouco mais a fundo e aqui vale a pena porque fica mais fácil de entender por que ciência é tão chato no fundo. Porque ciência ser chata tem muito a ver com recepção muito mais do que produção. O sujeito que supostamente teria uma baixa capacidade cognitiva, não é que ele acredita na fake news e a crença na fake news específica demonstra essa baixa capacidade cognitiva. Eu acho que falta compreender que a crença, ela é um pouco mais abstrata e ela é meio que a crença na ciência também. Ela parece com essa crença na ciência que é um pouco mais abstrato também. Porque a crença na fake news, por exemplo, eu acredito. Por exemplo, acredito que as relações políticas elas se dão de um jeito muito parecido como se dão as relações também políticas no meu grupo de amigos, né? Através de conchavos, através de pequenas conspirações, de complôs para fazer um ficar constrangido, um complô para livrar a pele de outro. Isso é razoável e concreto. E isso é meio que um modelo para uma explicação que é muito maior, né? Muito mais geral, muito maior, que envolve muito mais relações sociais do que uma micro-relação de grupo. E aí, acreditar num complô mundial para espalhar a Covid nos países, para a China poder ganhar numa disputa com os Estados Unidos, não é meio que uma baixa capacidade cognitiva, mas é justamente a aplicação de um modelo de entendimento da dinâmica social que me é inserido a vida inteira e que muito provavelmente determina a minha vida cotidiana. E que, por sua vez, é mais imediato, é mais próximo e, diferentemente de uma explicação geopolítica ou de uma explicação de saúde, propriamente da área da saúde, e que eu preciso muitas vezes parar frente a essa explicação, não entender nada, sabe? Não entender nada, acreditar em muita coisa porque eu não sei, entender muitas coisas numa segunda, terceira leitura que muitas vezes eu não vou fazer. Em vez disso tudo, logo de cara, a conspiração ela já me dá a resposta que é razoável, porque afinal de contas, se eu vejo no cotidiano que o meu chefe se juntou ali com um funcionário que ele gosta para fazer um complô contra um terceiro funcionário e eliminá-lo do ambiente de trabalho, por que isso não pode acontecer entre países? Existe uma complexidade nisso, é o que eu quero dizer, né? Existe um nível dessa crença que é mais abstrato, que não tem a ver exatamente com o objeto da fake news, mas tem a ver muito mais com o paradigma da forma como se compreende dinâmicas que são sociais, dinâmicas que são políticas, muito mais do que o objeto específico da fake news. E a ciência ela vira chata por conta disso, e ela parece, por sua vez, muitas vezes não ter nenhuma funcionalidade prática imediata. Aí o doidinho da esquina, ele tem mais, né, funcionalidade prática imediata do que um cientista que fica 4 anos para fazer uma tese de 200 páginas e que não consegue me falar essa tese em 2 minutos numa mesa de bar, né? Como assim ele não consegue? Tudo bem?